afinal, em que momento que a gente deve utilizar o SQL, né? Então, em muitos momentos, a gente acaba pensando assim, poxa, mas quando eu vou desenvolver o banco de dados, eu já saio, digamos, uma linguagem descritiva para o meu computador e eu vou, sei lá, escrevendo, definindo tabelas, relacionamentos, cardinalidades, inserir dados e tudo mais, sem de fato entender, digamos, um processo criativo desse banco de dados? Não, tá? Então, geralmente, quando a gente vai partir do zero para criar algum tipo de repositório, que a gente já tem uma intenção de armazená-lo de uma maneira organizada, eu tenho que seguir, digamos, processos para conseguir, de fato, fazer esse armazenamento, tá? E aí, quando eu tenho digamos, esse processo, eu tenho aqui, na verdade, algumas etapas, tá? Digamos que a gente chama, vamos chamar assim, de um projeto de banco de dados relacional. Então, assim, quando a gente trabalha com banco de dados relacional, nós precisamos ali seguir, ou é recomendado que você siga 3 etapas principais. A primeira etapa delas que está aqui, a gente chama de modelo conceitual, que a gente vai ver daqui já a gente vai dar uma olhada em um exemplo como é que ela funciona, tá? O modelo conceitual, ele consiste no quê? Em conhecer de fato quais são, digamos, as partes, os elementos no qual eu consigo de fato realizar esse armazenamento, quem são os elementos, digamos, que eu preciso armazenar, e pensar de fato como que eu consigo como são as relações entre esses elementos, para de fato, digamos, eu conseguir, né, montar um modelo que ele seja, digamos, né, que seja descrito quem são esses elementos, quais são os seus qualificadores e quais são as suas relações. Tudo bem? A gente vai mostrar um exemplo aqui, explicar um pouquinho como é essa questão do banco relacional, tá? Como que essa etapa de modelo conceitual, eu já explico para vocês aqui, né? Quem já assistiu a Síncrona já deve ter já, né, imaginado, ou talvez tenha até dúvidas sobre o assunto, mas eu vou acabar retomando. Depois disso tem o modelo lógico. O que é o modelo lógico? O modelo lógico, na verdade, é quando eu já tenho esse modelo e eu já começo a pensar, digamos, como que dentro de uma estrutura computacional eu consigo fazer com que esse modelo exista. Tá? Então, até então, no modelo conceitual, eu ainda não estou preocupado. Deixa eu só ligar o ar-condicionado aqui, gente, senão. Aí, é isso, está bem abafado. No modelo conceitual, eu ainda não estou preocupado com a questão da tecnologia. Poxa, mas no modelo conceitual, eu tenho que pensar, talvez, vou ter que usar um banco de dados MySQL, vou ter que usar, por exemplo, um banco de dados Oracle, né? Ou um Postgre, ou que seja, né, o modelo de sistema de gerenciamento que eu imagino. Não? Assim, você não tem de fato, ainda, digamos, essa necessidade, porque a questão do modelo conceitual, ela independe da tecnologia o qual você vai desenvolver. Já no modelo lógico, eu já tenho algumas preocupações em relação à tecnologia, mas, assim, por ser um modelo SQL, por ser um modelo de banco de dados relacional, são muito semelhantes entre si em termos de arquitetura, tá? Em termos de como que eu vou dimensionar e como que eu vou estruturar essas relações e organizações de dados entre essas tabelas. No modelo lógico, aí eu estou preocupado em algumas questões que são questões para que este modelo conceitual, a gente tem uma palavrinha em TI que é persistência, que ele seja persistido em um modelo computacional, quer dizer, que ele seja representado em um modelo conceitual. Dado que eu fiz esse projeto, olha, eu peguei o modelo lógico, observei e ele está lá, digamos, tá, já representado. Aí sim eu vou para o modelo físico. O que é o modelo físico? Que é, de fato, eu fazer a prática de transformar esse projeto que está em modelo lógico em, digamos, em comandos descritivos, é aí que vem o SQL, em comandos descritivos SQL, para que, de fato, aí eu consiga, né, gerar essa estrutura do banco de dados em um sistema de gerenciamento. Vocês vão ver nas próximas aulas do curso o que é o sistema de gerenciamento mais a fundo. E aí, de fato, eu consegui, né, digamos, não só gerar a estrutura das tabelas com seus relacionamentos, mas eu colocar dados e fazer com que esse banco, de fato, me sirva, né, para diferentes consultas que eu precisar. Tá? Então, são essas 3 etapas. Professor, você vai falar um pouco sobre essas etapas? Sim, né? Vamos pensar um pouco e vamos pensar um exemplo nessa primeira etapa, que é do modelo conceitual. Né? Vamos pensar um pouquinho. Aqui eu coloquei o seguinte exemplo.
né? Vamos pegar, lógico, tem diversas situações que vocês podem pensar que, no final das contas, você consegue gerar um modelo conceitual, tá? De banco de dados relacional. Mas vamos pegar uma situação aqui, por exemplo, que você você tem aí, digamos, uma situação que você quer fazer uma pesquisa, por exemplo, de produtos, tá? E nessa pesquisa de produtos, por exemplo, você tem envolvido clientes que vão responder essa pesquisa e você tem produtos que você vai listar, né, digamos, né, ou tal produto que o cliente escolhe para avaliar, ou colocar uma nota, e saber de qual categoria é esse produto, tá? Geralmente, quando a gente começa a estruturar esse banco de dados, a gente parte, digamos, de um problema, parte de uma necessidade, né? Hoje, quem gosta muito de trabalhar com a parte de modelo de ideias, né, fala da dor, da necessidade, daquilo de fato que precisa ser resolvido. E nesse aspecto, você vê que na nossa fala a gente tem várias pessoas ou elementos, artefatos envolvidos, né? Um é o cliente ele é uma pessoa, certo? Né? A pesquisa também é algo que eu tenho que guardar e o produto também tem algo que eu vou guardar, tá? E aí, quando eu começo a pensar em um modelo conceitual, eu tenho, digamos, né, um diagrama que eu uso, o modelo diagrama que a gente usa para modelo conceitual, no qual ele consegue expressar quem são esses elementos, quem são os seus qualificadores e como eles se relacionam entre si. Tá? Né, aqui, na verdade, o cliente, pesquisa e produto, como está aqui, né, representado, nós chamamos, digamos, de entidades. Então, o que é uma entidade no modelo conceitual de banco de dados? É, digamos, né, é uma representação de um conjunto de elementos que têm características em comum. Pessoas têm características em comum, são diferentes uma das outras, mas têm características. A pesquisa, cada pesquisa respondida consiste em um artefato diferente, né? Cada produto, digamos, né, inserido na base são produtos diferentes, mas eles têm características entre si. Tudo bem? Aí, na verdade, a gente acabou, digamos, né, falando sobre a questão das características, né? Clientes, por exemplo, que são pessoas, que no caso a gente colocou cliente. Cada cliente tem um nome e sobrenome diferente, né? Professor, mas pode ter casos de homônimos. Tem lá um José da Silva e tem dois José da Silvas. Tem, por exemplo, uma Maria Antônia e tem duas Maria Antônias, por exemplo, né? Eles podem ter CPFs, por exemplo, eles podem ter CPFs diferentes, isso diferenciar um do outro. Então, quer dizer, toda pessoa tem nome, tem sobrenome, tem CPF, né? Mora num estado tal, mora numa cidade tal. A gente pode colocar até mais dados aqui, tá? Tem uma data de nascimento, que acho que é um bom dado para a gente conseguir diferenciar um elemento, digamos, uma pessoa da outra. Mas imagina como se fosse, digamos, uma sacola, tá? Ou um repositório onde você tem todos as folhas, né? Um arquivo com todos os dados dessa pessoa. Só que cada folha é diferente da outra, tá? E tem um princípio que a gente vai reforçar muito durante o curso, que a gente chama, digamos, de princípio de unicidade. Isso é muito importante, tanto para bancos de dados, a gente até falei na aula passada, tanto para bancos de dados que são relacionais, tanto quanto para bancos de dados que são não relacionais, tá? Então, ambos ali você tem essa importância, tá? Do quê? Do que cada elemento que for guardado dentro desse conjunto, ele precisa de alguma maneira ser único. Isso que é importante. Ele precisa ser único de alguma maneira. Tá? Então, quer dizer, você tem vários clientes, esses clientes são únicos. Os produtos também, né? Por exemplo, dependendo do produto que eu colocar aqui, né? Tem uma categoria, nota, vamos supor que são, né, se for produtos, por exemplo, de uma loja alimentícia, você tem bebidas, por exemplo, sei lá, você pode ter cervejas, refrigerantes, né? Destilados, sucos, enfim, né? Diferentes bebidas de uma loja. Então, você tem categorias e você tem os nomes. De tal maneira que uma faz diferença da outra, tá? Então, tem uma base lá, imagina uma sacola ali, que tem vários clientes, e outra que tem vários produtos. E eu quero, de fato, gerar uma pesquisa. Mas para gerar essa pesquisa, ele gera uma terceira sacola, no qual o quê? Você precisa de um cliente, para ter uma pesquisa, você precisa de um cliente, né? E se para ter uma pesquisa, por exemplo, você precisa de um produto, né? Ou mais produtos, tá?
Bom, vamos lá, professor. O que tem esse cliente avalia pesquisa de produto, né? Se você fizer a leitura da sua esquerda para a sua direita, você consegue fazer essa leitura. Aqui você tem aqui, na verdade, nesse avalia e nesse D aqui, você tem aqui, de fato, aqui, na verdade, o desenho está com bolinha, né? Mas geralmente, na maioria dos diagramas, ele acaba sendo um losango aqui, tá? Essa avaliação e esse D, eles são relacionamentos. Então, eu estou querendo afirmar que existe uma relação existe uma relação aqui entre cliente e pesquisa e existe uma relação entre pesquisa e produto. Tudo bem? Então, existe uma relação. Mas como que é essa relação? Né? Aí, quando eu falo com relação entre dois conjuntos de elementos, eu tenho, digamos, pesquisas ali que são relacionadas, digamos, né? Você tem, digamos, uma pesquisa aqui, um cliente, aí depende de como eu definir. Isso também é um requisito de projeto, tá? Pode ser que eu fale, esse cliente só responde uma pesquisa e acabou. Ou ele pode, o repositório de dados pode estar preparado para guardar várias pesquisas de um cliente específico. Então, quando essas letrinhas que é 1 para N, você pode encontrar 1 para 1 para N, é algo que a gente chama de cardinalidade, tá, em banco de dados. É bom, depois até, né, a gente pode recomendar materiais adicionais para vocês estudarem um pouco mais sobre isso, né? Por exemplo, na graduação em tecnologia da informação, a gente tem uma disciplina que só trata, digamos, né, só se trabalha bem só esse assunto, né? Mas aqui, quando a gente, principalmente, não só, professor, mas eu vou só consultar bases de dados, né? Não vou criar bases. Mas é importante observar um processo de criação um pouquinho, porque a partir dessa observação da criação e desse reconhecimento como é construído, que a gente consegue compreender bancos de dados que já estão construídos. Então, aqui, o que é esse 1 para N? Quer dizer que um cliente, tá, pode ali, né, tenta fazer a mãozinha aqui, pode ter vários, né, pode pegar uma ou várias pesquisas. Então, por exemplo, eu, Calixto, posso responder 10 pesquisas, né? A Indaiara, por exemplo, pode responder quantas pesquisas que ela quiser. Só que essa pesquisa, por sua vez, pode ter, digamos, né, aqui o cliente avalia pesquisa de produto. Então, essa pesquisa, na verdade, também pode ter N produtos. Quando eu coloco N produtos aqui, né, N para 1, quer dizer, né, um produto participa de N pesquisas, essa leitura, se a gente ler aqui da direita para a esquerda, quer dizer que em várias pesquisas podem aparecer, assim, o mesmo produto, né, quer dizer, pode aparecer, por exemplo, sei lá, né, refrigerante A, tal, pode aparecer, por exemplo, né, energético várias vezes, por vários clientes apontados, por exemplo, em diferentes momentos, com diferentes notas. Tá? Uma coisa que pode colocar também aqui para diferenciar na pesquisa, tem a nota, mas também tem a data, hora, minuto, segundo que foi feita a pesquisa, para a gente diferenciar em que momento que esse cliente, por exemplo, gerou uma nota desse produto. Tá? Mas é mais para te reconhecer, tá? O modelo conceitual. E veja que aqui nesse instante, eu não estou falando nem ainda de, né? Talvez se você ali, talvez que tenha se aprofundado sobre o assunto de banco de dados, tenha ouvido, por exemplo, termos sobre chave primária, chave estrangeira, né? Tipo de dado. Ainda não se fala sobre isso nesse ponto, né? Outra coisa que o pessoal erra muito em modelo conceitual é colocar, por exemplo, aqui, ó, né? Coloca em cliente, coloca para ID cliente, né? ID, pesquisa do pessoal adora colocar ID. Meus alunos, eu falo, gente, esse ID não é para colocar aqui, né? Você fala, poxa, mas CPF não é um ID? Tá? O CPF aqui no caso, a gente chama de chave candidata, que ele pode lá num outro modelo ser uma chave, mas na prática não, tá? Porque essas chaves, na verdade, elas são chaves de referências internas da própria tabela, tá? Ela não seria um dado, tá? No qual ele seria um número que faria vínculo com outras tabelas, tá bom? Então, do ponto de vista técnico do banco de dados, é melhor ter um identificador. Lá na frente, na próxima etapa, você pode criar um identificador que garante a questão do princípio de unicidade, tá? Mas a gente vai explicar daqui a pouquinho. Pessoal, do que a gente conversou até agora do modelo conceitual, beleza? Dessa primeira etapa? Tá? Fala, Rodrigo, vamos lá, fica à vontade, querido. Professor, uma pergunta. Se, por exemplo, você tem nessa pesquisa, nesse modelo conceitual, você entra com valores ou com alguns números ou alguma fórmula
ele perde o sentido de entidade e o conjunto de características em comum? Ele faz parte dessa parte do projeto ou não tem nada a ver? Por exemplo, se tem alguma fórmula para fazer algum cálculo, isso que você quer dizer, Rodrigo? Por exemplo, eu Ah, tenho vamos lá. um sistema de cliente, pesquisa e produto. Eu estou montando um modelo conceitual para um projeto, mas de repente, dentro desse modelo conceitual, eu sei que lá na frente eu vou precisar que ele me apresente alguns dados numéricos. Ele perde o conceito do modelo Não, não perde, né? Porque por exemplo, esses dados que futuramente você pode apresentar, ele pode ter como base, né, dados que você recupera do seu modelo. Né? Talvez, por exemplo, algum tipo de transformação que o seu dado que você pode realizar, né? Às vezes, por exemplo, baseado em questões estatísticas, ele pode ser resultado de uma pesquisa do seu modelo, tá? O que você não consegue no seu modelo de dados, talvez guardar até uma coisa que a gente fala até na próxima aula, tá? Mas é uma coisa que a gente não pode fazer, o banco de dados é como se fosse uma caixa para a gente guardar dados lá dentro. Né? Talvez números que você possa projetar, calcular, eles têm que ser baseados nos dados que estão, eles podem ser baseados nos dados que estão no banco, mas não invalida o modelo, tá? Por exemplo, você foi lá, está guardando, por exemplo, informações e você, por exemplo, quer aqui tirar qual é a porcentagem de pessoas que, por exemplo, respondeu que a Coca-Cola, por exemplo, é um, né, é o produto mais citado nas pesquisas, né? Esse tipo de dado é um relatório, quer dizer, você vai tirar a frequência relativa pelo número de dados, de registros que foram imputados. Tá? Então, geralmente, o que é armazenado no banco de dados, ele serve como base para alguns cálculos, então não invalida o dado, né? De alguma maneira, ele fica armazenado, registrado, tá bom? Não sei se essa é a questão, esse ponto, né? Mas não sei se eu consegui também responder a sua dúvida, mas seria isso. Tá? Então não invalida, né? Ele permanece lá guardadinho, certinho, né? A não ser, né? Principalmente quando é questão de dados que são históricos, né? É melhor que ele seja histórico e não seja modificado, a não ser que você tenha alguma condição muito específica. Tá bom? Acho Bom, que obrigado. imagina, Rodrigo, tranquilo. Tá? Mais alguém, gente? Tem alguma... Olha, hoje estamos com sala cheia, 16, olha que bom, hein? Eu gosto de sala cheia, gente. Ó, Ana Carolina, Ana Cláudia, André, Ângelo, Brenda, Fabiano, Daara Letícia, Lucas, Maria Silva, Martin, Paula Gomes, Rafael, Rodrigo e Brenda. Olha, que bom. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aí. Que bom. A gente gosta, né? Participação ali. Mas, gente, por favor, tá? Perguntem. Acho que é importante vocês observarem. Ó, tem uma pergunta aqui. Unique, que é isso que entendo na hora de criar a tabela? Aliás, a gente vai usar o Unique hoje, vocês vão entender o que é. O Unique, olha que interessante, Rafael. O que quer dizer o Unique? O Unique, por exemplo, a gente pode usar na questão aqui de chaves candidatas. Tá? Isso aí que o Rafael está perguntando aqui é mais do ponto de vista de banco de modelo físico, que a gente vai ver mais na segunda parte do curso, que a gente vai praticar um pouquinho. Mas o CPF, por exemplo, o CPF ele precisa ser único, né? Não pode aqui, você tem 2 clientes com o mesmo CPF, concorda? Não dá para ter, né? O CPF ele é um número que você é um registro único dentro, digamos, né, da sua vida contábil aqui, né, dentro do país. Aí acontece que se a gente pode fazer, a gente pode lá na frente, quando ele se tornar um modelo físico, para persistir essa questão que ele precisa ser uma chave candidata, a gente pode declarar uma restrição que ele fala, olha, cada registro precisa ter um único CPF, não pode ter 2 registros com o mesmo CPF, tá? Então é isso, né? Então o Unique ele faz essa persistência. É diferente, né? Para a gente, se eu colocar aqui, é muito diferente de quando a gente trabalha, na verdade, com chave primária, tá? Lógico, chave primária também é uma verificação de unicidade, né? Mas ela está verificando em relação à existência daquele registro, tecnicamente, tá? Em termos de dados, não em termos de verificação física, digamos, de um dado específico que está duplicado, tá? Né? Lógico, não pode ter duplicidade de chave primária, mas é um pouco diferente, né? Ele tem um objetivo um pouco diferente, tá? Mas ambos trabalham com a verificação de unicidade, né? Aí você coloca not null quer dizer que quando eu vou armazenar, ou quando eu vou gerar um registro, aquele campo não pode ser vazio, né? Tá lembrando que null,
né? A palavra nulo, né? A gente fala que na computação, na verdade, o nada é alguma coisa, né? E então o nulo é a representação que ali não tem nada. É isso. Então a gente nunca pode ter alguma coisa vazia e inexistente. Então o nulo, ele é o significado de algo que não está ali, tá? Então nulo quer dizer, ó, aqui está vazio. Na verdade não está, porque está nulo, né? Mas aí é o significado que ali está vazio, tá? Então not null é forçar que aquele campo, quando gerado um registro, quando gerado, por exemplo, ó, você tem o nome e sobrenome é not null, quer dizer, o seu CPF é not null, tem que ter nome, sobrenome e CPF. Beleza, Rafa? Acho que é isso, né? Tá? Só explicando para você ali, para quem tiver essa curiosidade. Vamos lá, galera. Vamos passar para o próximo modelo, né? Vamos passar aqui, quem tiver dúvidas vai passando aqui, né? Vamos falar do modelo lógico, por exemplo, tá? Oi, Ana, pode falar, fica à vontade. Alguma dúvida ainda no modelo anterior? Pode perguntar. O pé de galinha, ótimo, né? Pé de galinha a gente usa muito, então. Pé de galinha, ele não é usado tanto no conceitual, tá? O pé de galinha, ele usa mais aqui no lógico. Aqui no lógico, na verdade, eu deixei 3 tabelinhas separadas, tá? Mas a gente pode usar o conceito de pé de galinha aqui. Pé de galinha, na verdade, é quando você tem as tabelas, essas tabelas, e você quer mostrar o relacionamento entre elas. Por exemplo, se você colocar entre cliente e pesquisa, né? Não é 1 para N? Então, a pontinha aqui da bolinha do pé de galinha, né? Seria o lado 1. E o lugar onde tem o pezinho, parece se fosse o pé de galinha, né? Poxa, o que será que é? Vamos pegar um exemplo para o pessoal entender, tá? E aí o lado N aqui, por exemplo, você usa aqui. Então, geralmente, o pé de galinha a gente usa muito em modelo lógico, para a gente conseguir fazer as conexões ali e mostrar que, de fato, as tabelas ali, tá? A gente expor a cardinalidade das tabelas, tá bom? Terminando a apresentação aqui, tá? É curtinha, mas assim, né, só para a gente reforçar, eu mostro aqui, tá, para vocês aqui, acho que talvez alguns alunos ali tenham curiosidade sobre o pé de galinha. Mas é isso, tá? Pode se aplicar ele no modelo lógico. Tá bom? Que já no modelo físico não, e no modelo conceitual a gente usa mais a gente usa mais o modelo de identidade de relacionamento, tá? Então ele fica no meio do caminho. Passando para o modelo lógico. Mais a fundo, na verdade, né? Você pode ter. A gente viu um modelo conceitual muito curtinho, né? Mas tem modelos conceituais que tem vários elementos dentro de uma base de dados, né? E nós temos ali, por exemplo, técnicas, dependendo, aliás, que varia muito com a cardinalidade. Tá? Aqui eu estou mostrando um exemplo, mais para a gente, olha, poxa, se você vê uma tabela, você está lá trabalhando, sei lá, com uma consulta a um banco SAP, vai gerar uma visão de banco de dados, que a gente também, outra coisa que a gente vai ver mais a seguir, e você, de fato, quer, digamos, né, fazer, digamos, gerar essas visões, gerar, digamos, essas projeções, é importante conhecer a tabela e entender, digamos, principalmente o termos como chave primária, chave estrangeira, enfim. Tá? Bom, modelo lógico é quando, na verdade, eu começo a pensar aquele modelo conceitual que a gente estava conversando, que é baseado em conjuntos, elementos dentro, digamos, de repositórios, começar a falar, olha, a gente precisa começar a transformar isso de um jeito que o computador consegue entender. Tá? E uma maneira que é muito utilizada, da maneira que o computador entende, é a maneira, digamos, matricial de armazenar os dados, por exemplo, tá? Então é muito parecido quem já usa Excel ali e vê, por exemplo, que são aquelas, né? Geralmente os bancos de dados relacionais, eles têm a sua base de armazenamento em estruturas que são bidimensionais, tá? Elas são em 2D, quer dizer, tem linhas e tem colunas. Geralmente as linhas são o quê, né? As linhas, digamos, são os campos, né? Quer dizer, você pensa numa tabela, a linha são os campos, e aí você tem os registros, tá? Dessa tabela, tá? Aqui, na verdade, professor, mas aqui não está desse jeito. Aqui, na verdade, ele tem um modelo que ele mostra aqui. Qual é o nome da tabela, tá? Então, geralmente, usualmente, cada entidade, ela é grande candidata a se tornar uma tabela, tá? E você tem todos os elementos. Professor, mas apareceu, vamos lá, acho que é importante reforçar, que ó, apareceu aqui um ID que não tinha. Aí que eu falo, né? Quer dizer, o ID, na verdade, esse identificador que a gente chama de PK ou chave primária, né? O primary key ou chave primária, é ele quem é o número que vai gerar vínculo com outro, né? Vai gerar o vínculo, digamos, com outro registro.
tá? É como se fosse um número de série, por exemplo, de um computador, por exemplo, vamos dizer assim. É ele que gera um vínculo com o outro tecnicamente, tá? Você vê que a pesquisa também tem o seu PK, né? O produto também tem a sua PK, tá? E aí os clientes têm aqui nome, sobrenome, né? CPF. Você vê que ainda aqui, o Rafael perguntou sobre o Unique. Aqui eu ainda não citei sobre a questão do Unique, tá? Aí depois lá no modelo físico eu posso persistir isso, né? Quer dizer, eu posso fazer que isso seja válido, tá bom? Olha, o produto, por sua vez aqui também tem uma chave primária, né? Quer dizer, com nome e categoria acima dele. Mas olha que interessante. A pesquisa, eu não preciso repetir, né? Eu não preciso repetir a questão aqui. Eu não preciso repetir a questão aqui, por exemplo, da colocar todos os dados do cliente e nem todos os dados do produto, tá? Basta que, na verdade, eu ter, digamos, eu tenho a nota, que é um dado que é comum à pesquisa, tá? Mas eu tenho aqui, digamos, né, professor, tem uma letra diferente aqui, que é o FK. FK é de Foreign Key, né, ou de chave estrangeira, tá? Então, quando eu vou gerar a pesquisa aqui, por exemplo, eu consigo aqui registrar que um cliente opinou sobre um produto com tal nota, tá? Talvez aqui complementaria com a data, hora, minuto, segundo, né? Com o dia, hora, minuto, segundo aqui, talvez, né? E aí você gera, digamos, esse identificador, que esse é um registro de uma pesquisa que foi feita por alguém com nota tal de um produto tal. E fecha meu contexto, tá? Então, olha que interessante. Aqui eu estou já começando a observar como ele mais ou menos vai organizar os dados que eu passar, né? E aí, lembrando do que a gente falou, da diferença entre dado e informação. Então, se a gente pensa na diferença entre dado e informação, se eu começo, digamos, a colocar várias pesquisas com vários clientes, relatórios que eu possa gerar, por exemplo, olha, mas quantos clientes, por exemplo, pesquisaram, falaram sobre produtos, né, de categoria, não sei, cerveja, tá? O professor não gosta de tomar cerveja, vamos falar, sobre sucos, né? Vamos supor que, por exemplo, até agora, sei lá, 300 clientes falaram sobre sucos. Eu quero saber, eu quero pegar de cada categoria e fazer um ranking ou fazer um gráfico de barra sobre isso. Aí eu passei a mais do que ter dados, eu consegui com que o meu modelo respondesse a informações que eu preciso. Olha que legal, né? Então a gente já começa a ver, por menor que ele seja, ele começa já a te entregar algumas respostas que você precisa. Tá bom? Tudo bem aqui nessa etapa, gente? Então, só para a gente fazer uma comparação, a gente saiu do modelo aqui, quer dizer que a gente, conceitual, sem pensar nos campos, nas conexões, né, na maneira como a gente consegue pensar, e já começou a pensar ele em tabelas bidimensionais, distribuindo, na verdade, como as chaves, como que eles podem se conectar ali, né, para estabelecer as relações, tá? Já também pensando na próxima etapa, que é como, de fato, eu vou começar a conseguir descrever essas tabelas dentro, digamos, de um sistema de gerenciamento de banco de dados, para tornar um banco de dados funcionando, né? Quer dizer, operando, né? Não ele começar, de fato, a sair do papel. Tudo bem? Até aqui, beleza? Tranquilo. Aqui a Ana Cláudia perguntou do pé de galinha, que a gente explicou daqui a pouco, mas já eu já pego uma figura aqui e já mostro para vocês. Tá legal? Beleza? Deixa eu ver uma coisa aqui, gente, rapidinho. Um minutinho. O professor já continua. Se tiver dúvidas aí, já perguntem, gente. Tá, perfeito. Vamos lá. Tudo bem aqui? Joia? O pessoal tá quietinho. O professor tá esperando a prática vai ser legal, tá? E a gente vai chegar lá. Então, só para finalizar aqui, aí a gente vai, porque a gente vai trabalhar daqui a pouco, o que é o modelo físico. Aí sim, depois de o quê? Pensar isso de maneira conceitual, montar as tabelas, definir chaves primárias estrangeiras, né? E aí a gente sai implementando, porque acontece. É o que eu falo muito para o meu aluno. Tecnologia da informação também tem uma etapa de construção, também tem uma etapa de ideação, também tem uma etapa de estratégia.
Não adianta eu sair, vou sair programando, vou sair escrevendo as tabelas que eu der na cabeça. Não, tem que sentar, pensar, desenhar, projetar para conseguir fazer isso, tá? E aí no modelo físico eu tenho esses comandos de manipulação dos dados, tanto de estruturação quanto de definição quanto de manipulação, tá? E que aí tanto, né? Aí é uma linguagem que é extremamente similar entre os sistemas de gerenciamento. Como, por exemplo, né, a gente vai estar usando aqui o SQLite, que é um banco de dados de pequeno porte, serverless, tá? Inicialmente, depois a gente vai na próxima aula até migrar um pouco para um banco de dados maior, para vocês verem um pouco a diferença e termos de ferramentas. Mas todos eles conseguem trabalhar com a mesma linguagem, com as mesmas pré-definições de comandos, né? Muito similar. Você aprendendo um SQL para um banco, é muito fácil você migrar de um banco para outro. E aí acontece, você tem, digamos ali, dentre as ramificações de linguagem do SQL, eu tenho duas linguagens que são muito importantes, que é o DDL e o DML. O DDL é a linguagem de definição, quer dizer, quando eu crio a tabela, removo a tabela, altero a estrutura da tabela, tá? Lembrando que ao alterar a estrutura ou inserir, ou criar ou remover uma tabela, não quer dizer que eu estou trabalhando com os dados, mas é com a estrutura de como essa tabela será para estar disponível. Tá? Aí o DML, sim, o DML precisa, que é Data Manipulation Language, linguagem de manipulação de dados. É onde eu já tenho a tabela já criada, eu vou manipular os dados, quer dizer, eu vou inserir, remover, atualizar dados, ou fazer projeções, consultas dos dados que já estão na tabela dentro do meu interesse. Tá? Você fala, professor, mas eu posso consultar mais de uma tabela? Pode, e aí que está a grande essência do banco de dados relacional. Você pode consultar, digamos, por exemplo, né, existem consultas que eu preciso de mais de uma tabela, o que a gente chama aqui, a gente vai ter uma aula só para trabalhar com esse assunto, que são as junções. Tá? E é o que faz os nossos resultados de projeções, de resultados de pesquisas em tabelas de banco relacional se tornarem ricas, né, se tornarem diferenciadas. Tá? E aqui, né, só falando, DDL, os comandos que tem, né? Dois que a gente vai estar usando é o create e o drop, que é para criar ou para remover uma tabela. Tem o alter table, mas eu acho que nesse momento talvez confunda vocês demais, que tem vários parâmetros. Professor, o alter table, talvez eu vou remover um campo, tirar um campo, alterar a propriedade de um campo, ou né, atualizar a propriedade de um campo, e aí acaba sendo um pouco complicado. Então, acho que começar com o create table e o drop table é uma melhor abordagem. E quando é o D, né, tem o DDL, tem o DML, deixa eu ver, tá aqui, ó, né? Tá? E tem o DML, a gente vai praticar daqui a pouco, eu vou passar os links para vocês, mas tem o DML. O DML, na verdade, o DML, na verdade, é o comando de manipulação. E aí vem uma sigla que muitos de vocês podem ter ouvido, às vezes, né, digamos, nessa jornada de vocês sobre banco de dados, que seria, digamos, a famosa sigla CRUD, né? O CRUD dali, CRUD daqui, o que é isso, né? Que é a sigla, digamos, das iniciais. Create, Read, Update, Delete, né? Criar, ler, atualizar e remover. Então, um banco de dados relacional, ele tem que estar preparado para essas 4 operações. Tá? A tabela está lá, ela pode fazer pesquisas, quer dizer, consulta, uma remoção, uma atualização dos dados e inserir novos dados. Ok? Beleza, gente? Até aqui dúvidas? Talvez vai surgir mais dúvidas quando a gente começar aqui a nossa prática, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu abrir aqui, deixa eu achar, da curiosidade do modelo pé de galinha, né, gente? Deixa eu abrir aqui uma janelinha e já mostro para vocês, né? Modelo pé de galinha, tá? Banco de dados. Deixa eu mostrar aqui um. Ó. Cadê? Vou mostrar a imagem maior. Ó. Acho que essa tá boa, peraí. Deixa eu pegar aqui. Ó, geralmente o que se vê mais é esse modelo aqui. Deixa eu ampliar ele aqui.
Deixa eu mostrar aqui a minha janela. Vou parar aqui. E vou mostrar a janelinha que está aqui. A gente está com um monitor só hoje. Aí fica mais complicadinho. Mas está aqui, ó, tá? Ó. Tá carregando, carregando, carregou. Ó. Aqui, ó, tá vendo? Aqui tá candidato, cargo e estado, né? Tá? Quando tem esse pé de galinha aqui, eu tô querendo dizer, na verdade, tá? Que tem vários candidatos, esses candidatos, eles podem ter de diferentes cargos, tá? Eles podem ter ali diferentes cargos. E aí você pode ver aqui que esse cargo, por exemplo, ele está relacionado, por exemplo, né, a um estado, né? Então ele pode, por exemplo, estar ali a um estado específico, tá? Aqui, por exemplo, aqui, né, você tem aqui o estado, por aí vários, também esse candidato também tem vários, né, estados. E assim, se eu tiver pé de galinha para os dois lados, é N aqui, N para lá, N para lá. Então os dois podem se relacionar. Se tiver, por exemplo, o tracinho, só uma barrinha para cada lado, quer dizer que a barrinha é 1, né? Então é uma relação 1 para 1. Aí você fala, professor, onde é que tem uma relação, por exemplo, ali que, né, que ela acaba sendo 1 para 1, tá? A relação, na verdade, que acaba sendo 1 para 1 é quando, vamos supor, por exemplo, CPF tem o CPF, né, está relacionado a um nome. Esse nome, por exemplo, só pode estar, digamos, nesse, né, esse nome e essa data de nascimento só pode estar relacionado a esse CPF, tá? Tudo bem que CPF pode ter homônimos, né? Mas vamos supor, mas aí você garante que lógico, eu posso ter CPF e o nome, né? Mas não posso repetir exatamente essa mesma chave com esse CPF. Né? Posso ter o mesmo nome com outro CPF. Tá? Mas exatamente essa chave, né? Essa combinação eu não posso, né? De fato ali eu não posso repetir. Tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, gente, tá? É criar as tabelas. Tá bom? Então a gente vai efetuar comandozinhos aqui para criar as tabelas que a gente quer aqui para o modelo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar a tabela de cliente, para a gente dar uma olhadinha aqui. Né? Como ficaria o comando aqui para a gente conseguir criar essa tabela de cliente? Né? Eu vou colocar aqui para vocês, aqui para a gente entender um pouquinho. Né? Já coloquei, mas eu já pedi para a gente perder tempo, escrever muito. Eu já coloquei alguns comandos prontinhos aqui, depois vocês podem praticar em casa. Eu vou estar passando os comandos para vocês executarem junto comigo. E aqui, isso aqui, ó, né? Primeiro, quando a gente vai criar uma tabela, tem um comando reservado que é create table. Coloco aqui o nome da tabela. E aí, entre parênteses aqui, eu vou abrir parênteses aqui quando eu começo o comando e fecho quando eu estou aqui no final, tá? Na linha 9. Eu vou colocando na ordem todos os campos que a gente quer criar, tá? Então, aqui no caso, eu coloquei aqui, né, o ID cliente. E aí você vê que aqui, professor, tem umas palavras escritas como int, como varchar, como, né, date, que isso você não tinha falado, né? Esse aqui, na verdade, que a gente chama isso tanto para bancos de dados, para quem já trabalha, já mexeu um pouquinho com programação, talvez você se deparou, que a gente chama, digamos, de tipo de dado, tá? Então, quando a gente vai criar, quando a gente tiver, como se fosse criar um campo nessa tabela, esse campo nessa tabela, a gente tem que falar para o computador o que a gente quer armazenar lá dentro, tá? No caso da chave primária aqui, a gente coloca como padrão, são números inteiros, tá? Então não tem uma chave 1.2 e 1.3, a gente vê como a de 1, 2, 3, 4, 5 e diante. Né? Que o varchar, o que é? Né? O varchar, na verdade, eles são, né, na verdade, um vetor, né? Quer dizer, é um conjunto de caracteres um do lado do outro. A gente tem um outro nome também em computação que a gente chama disso de string. String é como se fosse uma corrente, né? Uma corrente de letras, né? Então, né? Seria um nome, seria uma corrente de letras de 50 letras. E a gente consegue, na verdade, colocar essas letras aqui, né? O sobrenome seria aqui eu posso definir, né? Por exemplo, eu tenho alguns bancos de dados, por exemplo, eu consigo definir como text também, que é um pouco variável, né? Talvez quando a gente coloca tamanhos variáveis, por exemplo, quem programa, por exemplo, em Python, em JavaScript, que ele é um pouco mais aberto em relação a isso, para banco de dados, talvez, quando a gente tem um grande volume de dados, talvez a gente tenha que tomar um certo cuidado.
porque talvez me dá uma vazão para colocar, sei lá, o número máximo de elementos que tem ali, né? Para cada banco definir isso. Mas se eu definir exatamente aproximadamente quantos tamanhos eu quero, em termos de estimativa de ocupação de tamanho desse banco de dados, eu tenho uma estimativa mais assertiva, mais certeira, né, de quanto eu tenho, tá? E aí, date é um tipo de dado que representa uma data. Lembrando que o computador, quando ele representa a data, eu não coloco exatamente a data aqui dentro, como a gente, né, pensa no nosso calendário gregoriano, tá? Só para a gente tratar um pouquinho rapidinho sobre isso, no calendário que nós temos, por exemplo, né, tem lugares, por exemplo, que, lógico, o calendário, né, gregoriano, por exemplo, é o que a gente janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro, né? Ele é que a gente usa no mundo inteiro. Mas assim, né, usa, digamos, como padrão. Tem lugares, por exemplo, que usam calendários diferentes, né? Dependendo da cultura, ele adapta para o calendário gregoriano, que é o que o mundo usa. Mas o que geralmente o computador guarda é no número de segundos, milissegundos que você tem passados de uma data de referência. Então, tem computador que é um Doom de 1970, tem computador que é, sei lá, um Doom de 1980, mas ele guarda isso, e é como ele chama isso de carimbo do tempo. Então, ele chama de timestamp, né? Uma tradução do inglês não fica muito bem traduzido, mas quantos segundos se passaram de uma data de referência no qual ele consegue calcular internamente que, sei lá, esse timestamp representa que agora, por exemplo, estamos no dia 15/3/2023, às 20 horas e 17 minutos, por exemplo, tá? Mas a gente depois vê um pouquinho sobre isso aqui, é isso que ele guarda aqui, mas aí eu não preciso me preocupar em calcular, professor, mas eu tenho que, de cabeça, ter que calcular isso para guardar, não. Isso, o próprio banco de dados já tem funções que fazem essas conversões para guardar dados, tá? Ok? O Rafael até fez um comentário de tipo os tipos, né? Por exemplo, o float, por exemplo, é um tipo que ele guarda ponto flutuante, quer dizer, né? Que são números que não necessariamente são números inteiros, né? Ele tem partes fracionárias, como 1.5, 1.7, 2.2, né? Não decimal, que é, né? Que também é um outro tipo. Tem o number, que é um número, por exemplo, né? Que é muito que você consegue falar qual parte inteira, qual parte fracionária eu consigo detalhar, né, mais detalhado em relação à definição desse número. O varchar, que a gente já explicou, tá? Então se você tem aí vários desses tipos. E o que eu faço, professor, para criar? Agora, dado o comando tá aqui, tudo bonitinho. Só apertar o run aqui, ó. Ele vai, né? Já executou. Você vê que ele criou uma tabelinha cliente aqui, ó. Tá? Professor, quero fazer com você ali. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou passando para vocês os comandos pelo chat aqui, tá? Ó, vamos lá. Rodrigo perguntou aqui, professor, é igual o Python, usa chaves, vírgulas, mais ou menos, né? O Python, na verdade, aqui, o SQL, uma linguagem de descrição, ele é mais... Nossa, esqueci a palavra. O Python, ele é posicional, né? Então, principalmente quando você vai trabalhar com questão de blocos, você vai fazer um desvio condicional, um if. Você vai lá e faz um bloco para colocar ele lá dentro, né? Aqui, na verdade, assim como, por exemplo, o JavaScript, tem duas questões, né? O Python, na verdade, primeiro ponto, ele é case sensitive, então ele vai diferenciar maiúscula de minúscula, tá? Nos comandos. Aqui no caso do SQL, não, tá? O SQL, na verdade, ele vai, se você colocar create table maiúsculo, create table minúsculo, ele vai executar da mesma maneira. Lógico, os dados que você vai inserir lá dentro, né, as letras que você vai guardar, os textos, lógico, tem diferença, mas nos comandos não, tá? Lembrei, delimitado, tá? Então, o SQL é uma linguagem que ele delimita. Então, por exemplo, os parênteses, eles são delimitadores aqui, tá? Então, poderia executar sim, poderia executar numa única linha só, poderia executar da maneira como estruturar. Mas ele busca os delimitadores para conseguir interpretar o comando, tá? Oi. Professor, esses números aí que tá entre colchete, tipo determinando o meu limite de dígitos? Isso mesmo. Então, por exemplo, Ah, quando eu estou tá. determinando, e está entre parênteses, tá? Ele está determinando que, por exemplo, o sobrenome ele Ah, é pode ter isso no mesmo, máximo é 100. parênteses.
Isso, parênteses, tá tranquilo. Tá? Ele determina aqui, tá vendo? Ó, aqui o CPF, por exemplo, é importante, que o CPF só tem 11, né, números, né? Aí você acha que uma coisa, puxando a sua questão, o CPF tem uma coisa importante. Lembra do Unique, que acho que o Rafael me perguntou aqui, ó, tá? Ó, o Unique, ele vai fazer com que eu não consiga colocar um CPF diferente. Cada linha cada linha vai ter um CPF diferente e não permite que eu coloque CPFs iguais, tá? Outro Professor, ponto. Oi, fica à vontade. é que nas linguagens de programação, quando você coloca, eu coloco um limite de teclas, por exemplo, aí tem 50. Nunca vai poder colocar 50 porque tem o barra zero. Existe também isso no banco de dados? Não, Essa, é que você fala, por exemplo, linguagens como C ou C++, né? Que você tem, por exemplo, isso. o marcador Uhum, final, né? Aqui no caso, sim. para ele é transparente, tá? Então, Ah, por tá. exemplo, Então para para eles é 50 mesmo. 50 menos. Você pode guardar 25, pode guardar 10, que ele consegue Ah, tratar, entendi. e ele já consegue tratar a questão do fim de string, né? Ah, entendi. Tá? Então, ótimo, ótimo. Olha, muito legal você perguntar isso. Rapaz, é difícil alguém perguntar isso para mim. Porque muita gente. Obrigado. Eu vou falar. Como é que você chama? É, Lucas. Ô, Lucas, você está estudando C, C++? É isso? Sim, Ah, sim. puta, É um olha, pouco de olha, tudo, né? Um o pouco coração de pra você aí, cara. Python, Porque, C. rapaz, porque, assim, eu fui de uma época que eu aprendi programação com C, tá? Mas, assim, lógico, o Python traz muitas facilidades para aprender programação. Mas certas particularidades da computação, linguagens como Python, como JavaScript, já tratam isso de maneira transparente. Né? E só que na hora que quando eu caio algum problema, que eu de fato eu tenho que ver que a string tem um marcador de fim, igual ao arquivo, igual que você está me perguntando, né? Foi muito pertinente a pergunta, porque às vezes as pessoas não sabem sobre isso. Por exemplo, uma outra questão, não sei se você já chegou aos seus estudos em C++, tá? A gente tem armazenamento por valor, que é o que a gente faz aqui, né? Geralmente a gente faz programas básicos. A gente tem armazenamento por referência, quer dizer, a gente vai lá, em tempo de execução do programa, a gente fala, olha, eu quero abrir um espaço novo em memória, tá? E aí a gente usa o quê? A Tem isso alocação daí dinâmica mesmo. e tem os famosos ponteiros, que é o quê? Em vez de você armazenar diretamente do lugar, você armazena o endereço do lugar que você criou em tempo de execução, né? Para você guardar o dado. E aí acontece isso, para muitas linguagens, é praticamente transparente, porque essa linguagem ela já usa uma prática de alocação dinâmica, porque é a melhor prática, mas já de maneira implícita, né? Então o aluno vai lá e está fazendo isso e não entende o porquê das coisas por trás. Mas muito legal sua colocação, viu? Muito legal, acho que muito bom. É Mas porque, tipo, é. quando a gente está programando em C, tipo, às vezes dá esse problema, às vezes Isso, a pessoa tem que saber aquilo, porque se ela não souber, não vai entender, né? exatamente. Obrigado pela resposta, Que professor. é isso, imagina, e aí te motiva a continuar com seus estudos, tá? Geralmente, essas linguagens a gente estuda muito ou em bacharelado, né? Engenharia da computação ou ciência da computação, né? Que a gente consegue ter mais tempo para trabalhar hoje. Hoje, assim, só comentário, cursos, por exemplo, né, da área de tecnologia, que são cursos mais rápidos, né? Os tecnólogos que a gente chama, a gente não consegue nem chegar nesse ponto, né? Tá? Né, em linguagens que a gente chama de escovar bit, né? Em linguagens que a gente consegue ir mais a fundo, mas esse meu super motivo. Acho muito legal ali, né? Vocês trabalharem, né? Tá? Então, muito bom. Eu aprendi com você, né? Assim, acho que se você tem um tempo para trabalhar, mas hoje, assim, a abordagem das escolas, rapidinho, tá, gente? A gente vai continuar aqui e manda ver. Hoje a abordagem das escolas tem sido realmente começar com Python ou com JavaScript, né? E depois ir para uma linguagem que a gente consegue faz Professor, uma abordagem mais top-down, né? Não tão bottom-up, né? Antes era. rapidinho, Fica a paz. tipo, o Python, para mim, eu não sei, eu acho que é porque eu gostei mais de C. É, É que Python é tipo, é praticamente a mesma coisa e bem mais fácil, né? Só que às vezes é, você não vai perder aquele tempo fazendo uma pesquisa, tipo, procurando a solução, é, às vezes é um ponto e vírgula, quem está começando, né? sim, A gente começa a perceber os detalhes e na hora de resolver um problema, tipo, fica bem mais fácil nessas linguagens, porque a gente já aprendeu em C, que tem algum problema em algum lugar. Fica bem intuitivo, é bem legal. exatamente. Mas aí tem duas diferenças, né? O C, em termos de linguagem, é uma linguagem que ela é compilada, né? Então, quando você está Isso, usando o isso. C, ela está sendo compilada para aquele processador É específico, verdade. né? Então, ele primeiro, antes de executar, tem que estar tudo certo,
para ele É, executar. E você pode ter, verdade. lógico, o Python não. O Python, na verdade, ele é um script. Então, ele vai rodar linha a linha e interpretar. Aí, se deu pau em algum lugar, ele vai parar ali, olha, parei de rodar, né? Então, ele não tem ele tem essa pré-verificação, né? Mas é uma linguagem que ela tem um conceito diferente, né? Então, quer dizer, a linguagem C, eu sei que eu sei como C++, ela tem várias questões relacionadas à otimização da memória, né? Então, por isso que a gente acaba usando ela hoje, vamos pensar em termos de mercado, para microcontroladores, ele é muito mais usado para eletrônica, para algum processamento, para editar, por exemplo, APIs específicas, e assim, tudo que é feito em Python hoje, no fundo, são funções pré-definidas em C. Olha que legal, é isso, né? Por trás, tá? Só para quem a gente puxou o assunto ali, Eu não acabou gostando. sabia, tipo, É, nunca tinha pensado dessa forma, legal. o Python, na verdade, é tudo. O Python, na verdade, ele é um predef de C. Então você chama o print. O print, na verdade, por trás dele, por trás dele está lá um printf, né? O input o input, na verdade, do Python é o scanf. Só que o que acontece? Todos os tipos de entradas. Poxa, eu vou ter que tratar uma entrada que ela é uma entrada, por exemplo, string. Eu vou tentar tratar. Ele já está tratando por trás, né? Os filtros, por exemplo, né? As expressões regulares. É tudo C. No fundo é, né? Então, quando você vai montar uma API em Python, dependendo da profundidade que você for montar, você vai ter que reescrever em C. Então não tem jeito. Então, é a linguagem mãe de todo mundo. Não tem muita Ah, saída, é não. verdade, aí tá, nesse ponto de vista é É, mesmo. mas deixa eu voltar aqui para o banco de dados aqui, mas a gente depois no Tá final bom, da aula professor. bate um pouco mais de papo sobre isso, tá? Então, e motivo, né? Quem quiser trabalhar com linguagens de programações diferentes, acho que é que a C ela tem uma curva de aprendizagem um pouco mais demorada, mas ela te dá um grande potencial para esse tipo de questões, tá? Mas é isso, só te respondendo, terminando de responder, ele já trata todas essas questões de limitador de string, o SQL já, para ele é transparente, para ele já trata isso normalmente, tá? Não precisa se preocupar, vou buscar uma string, eu vou comparar, não precisa comparar e saber onde está o final de busca, ele já entende onde é o final de busca, tá? Vamos lá, tudo bem? Criar a tabela cliente, né? O Rafael fez um comentário aqui, ó, né? C e C++ são linguagens muito utilizadas para cálculos pesados bancários. Excelente, tá? Por exemplo, são antigas e mais complexas e menos objetivas. O objetivo é diferente. Por quê? Porque para C++, só completando o assunto, tá? Porque C e C++, né? Até a gente Java tentou fazer isso, mas aí Java tem o JMI, que é uma compilação nativa para o processador, tá? Melhora, mas o pessoal não investe muito nisso. Talvez investe mais no C e C++. Porque assim, cada processador tem seus coprocessadores matemáticos e instruções do processador, tá? Eu estou indo lá fundo no hardware, tá? Que eles otimizam a execução. É como se, por exemplo, você já ouviu falar das GPUs para jogos, né? Poxa, tem aquelas placas de vídeo para jogos, por exemplo, tá mais ou menos ali. Que aí elas são especialistas em fazer operações que são complexas, específicas, né? E aí vem daquela conversa do CISC, do RISC, para PlayStation. Gosto do PlayStation. No fundo, na verdade, ele tem um tempo de resposta, tempo de vídeo muito rápido, porque ele tem funções específicas que são inerentes àquele processador. Mas para conseguir isso, linguagens que fazem isso é C++. No fundo, acaba sendo isso. Né? Por mais que você faça o seu jogo usando o seu engine, usando o seu Blender, né? Usando o seu Unity, os softwares, são isso, tá? Então, mas bom, é legal, ó, uma aplicação aqui, uma aplicação bancária, né? Até porque você precisa de otimização de processador, tá? Então, tem uma questão aqui de computação muito forte, né? É a resolução de um problema, mas aqui tem muita computação por trás para conseguir resolver o problema. Ótimo, gente. Bom, eu gosto dessas discussões ali, né? Também. Professor, eu quero ouvir banco de dados, né? Vamos voltar aqui para o banco. Tá? Então, criamos uma tabela cliente. Vamos criar outra, que é a tabela a tabela de produto. Professor, por que você não vai criar a de pesquisa? Né? Primeiro, porque, na verdade, a de pesquisa eu preciso das duas tabelas anteriores. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, embaixo, a de produto. Tá? E a de produto aqui, ó, né? Eu criei o ID aqui, né? Quer dizer que o ID produto, né? Um nome com 50 aqui caracteres e a categoria com 50, tá? Professor, para não executar esse aqui, você seleciona e aperta o Run. Ó, já vai criar outra tabelinha aqui, tá? Se você criar comigo, sem problemas, ó. Tá bom?
Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver, a mensagem está vindo. Ah, estou mandando como... Desculpa, gente, a primeira tabela aqui, acho que está vindo como direct para a Ana Caroline. Perdão. Acho, ó. Ô, professor, você está mandando só para a Ana Caroline. Não sei porquê, mas eu estava aqui como direct, ó. Acho que estava configurado errado, ó. Tá? Perdão, ó. Pode executar aqui, gente, pelo amor de Deus. Vamos seguir a aula aqui, tá? Ó. E outra tabela também, tá? Ninguém reclamou, eu fiquei quietinho. Oi, Dayara, bom, pouco você praticou, né? Você escreveu tudo ali. Mas eu tinha passado. Geralmente eu passo para o pessoal ir seguindo e consultando, tá? Eu vou dar um tempinho, um minutinho para quem quiser executar ali. Tá bom? E aí tem a terceira tabela, né? Vamos olhar aqui a terceira tabelinha aqui, ó. Vamos pegar aqui. Ó, tabela de pesquisa. Gente, mas você me lembrou. Tem linguagens mais antigas também, como Pascal também. Pascal também é uma linguagem antiga também. Mas ela era mais didática, né? Depois quem usou lá o famoso Delphi da vida, que era aqueles Windows Forms lá, da época, muito tempo atrás. Ó, aqui, a tabela pesquisa. A tabela pesquisa, ó, vamos voltar aqui para a nossa telinha. Ó, a tabela pesquisa, olha que interessante, tá? Tem algumas coisinhas a mais aqui. Vou executar ela, se está tudo certo. Imagino que esteja. Tá? E criou. A tabela pesquisa, ela tem aqui, né? A pesquisa como primary key, o cliente, o produto, a nota, né? Todo mundo aqui como inteiro. Mas olha que interessante, né? Você colocou aí de cliente e de produto. Mas se eu colocar só eles aqui e não falar que esses identificadores precisam ser, antes dele entrar em tabela pesquisa, ele precisa ser verificado na outra tabela, tá? Que é isso que é o estrangeiro, né? Isso que ele faz em termos de banco de dados, tá? Não adianta nada, posso colocar o ID que for aqui que não vai persistir. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso falar, né, que o campo ID cliente, tá? Ele é uma chave estrangeira, mas quando é chave estrangeira ele fala, beleza, chave estrangeira, mas ele referencia para qual, né? Para qual tabela? Eu tenho que falar que é da tabela cliente e o campo é de cliente. Aí de produto, esse aí de produto está referenciado com produto, tabela produto, ó, aí de produto. Então tá tudo bonitinho criado aqui, ó. Tá, essa demo não, essa demo aqui é do... Ó, tá? Beleza? Vou passar para vocês aqui também. Bom? Quiserem já executar. Esses vão perceber que aqui no lado esquerdo tá criando as tabelas para a gente daqui a pouco começar a manipular alguns dados aqui. Tá bom? Dúvidas, galera? Beleza? Oi, Ana. Pode falar, pode escrever, falar, à vontade. Enquanto o pessoal executa aí, tá? Qual coluna? Essa segunda aqui? Essa aqui? Essa aqui? Essa segunda aqui? Ou essa? Isso, a segunda. Essa aqui, aí de cliente, né? Isso. Confunde um pouco o que é aqui. Por exemplo, eu posso criar aqui uma coluna aí de cliente, tá? Igual a que tem aqui, tá bom? Isso acontece. Lá no nosso modelo, acho que mais... Lá no nosso modelo, por exemplo, para eu guardar uma pesquisa, eu guardo uma pesquisa de um cliente, certo? Que fez uma pesquisa sobre... que fez uma pesquisa de um produto específico, certo? Aí o que acontece? Mas quando eu vou fazer a pesquisa, eu não vou colocar todos os dados do cliente aqui dentro, nem todos os dados do produto. E aí o que eu faço no modelo relacional? Eu referencio, eu falo, por exemplo, que essa pesquisa foi do cliente 1, do produto 1. Mas para eu fazer isso, eu preciso, né, no meu modelo, não é simplesmente colocar 1 e 1 aqui, porque eu posso colocar um número qualquer e na verdade não está referenciado com nada. Eu tenho que, na verdade, pegar aqui, ó, e falar que depois que esse campo aqui, né, que é o ID cliente, que é esse campo aqui, eles têm que estar referenciado nessa tabela aqui. E aí, como que eu faço isso? Falando quem é a chave estrangeira dessa tabela aqui, ó.
na tabela cliente e na de cliente, né? Da tabela cliente. Mesma coisa para produto, tá? Para ela conseguir, digamos, porque acontece aqui né? Cliente faz pesquisa de produto. Então, ele precisa ter um produto, precisa ter um cliente, e aí essa tabela guarda com né? Fazendo referência aos dados, a dados que estão nas outras tabelas, tá? Não sei se eu consegui te esclarecer, mas ótimo. Aqui, ó, Maria Silva, copiei, colei, mas não apareceu minha tabela de produtos. Que estranho. Aqui não apareceu, não? Deixa eu ver se tem como dar um refresh. Se você abrir e fechar aqui, ou se não, tenta executar de novo aqui, tá? A de produto, né? Se você mandei a de produto, eu estou mandando de novo, tá bom? Ó. Vamos fazer o seguinte. Professor, mas se eu quisesse, sei lá, remover essas tabelas, como é que eu faria, tá? Eu vou colocar aqui no começo, tá bom? O comandinho, ó. Eu farei aqui o nome do comando, ó, drop, né? Table, ó, né? Ó, drop table. Aqui eu colocar. Aí é o seguinte, quando eu vou apagar a tabela, tá? É melhor eu apagar primeiro. A gente tem uma a gente sempre faz na ordem inversa da ordem que a gente criou, tá? Porque uma acaba dependendo da outra aqui, né, em termos de dados. Então, primeiro eu dropo a de pesquisa, tá? Eu vou fazer as três de uma vez, tá? Vou remover a de produto e vou remover a de cliente, tá? Beleza? Escrevi drop errado lá. Tá? E aí eu executei aqui, ó. Se eu executar só isso aqui para a gente ver, ó, ele vai mandar todas as três tabelas embora. Mas acontece, nem sempre a gente tem garantido que as três tabelas estão criadas, né? E aí, a gente, para o nosso script funcionar, porque tudo isso que a gente escreveu até agora, praticamente é um script de total definição das nossas três tabelas. Tá? Se eu executar de novo, ele vai falar, olha, mas a tabela não está aí. Né? Se eu selecionar só isso aqui, ó, e apertar Run, ele vai falar, opa, não tem tabela pesquisa. Né? Gerou um erro. O que eu faço aqui no caso? Tá? Eu vou colocar, na verdade, tem uma cláusula que eu coloco, na verdade, aqui, que chama if exists, né? Ó, if exists. Aí não vai dar erro, porque se existir, ela só apaga se a tabela existir. Tá? Ó, só apaga se a tabela existir. Tá? Ó, quer ver? Se eu fizer isso aqui agora, ele vai executar sem nenhum problema. Né? Mas a tabela não existe, tá ok. Agora, se eu selecionar todo mundo aqui, ó, os três comandos, tá? Acho que sem selecionar ele vai executar tudo, ó. Olha lá. Ele viu se tem alguma, como não tem nada, não apagou. Professor, mas se tivesse alguma coisa lá, pode executar de novo. Ele vai apagar tudo de novo e vai criar todo mundo do zero. Tá? Então, geralmente, quando eu tenho esse modelo relacional tudo pronto, eu guardo isso aqui no cantinho e eu falo, olha, eu quero recriar meu banco de dados do zero. Ele vai lá, remove todas as tabelas e recria ele do zero. Isso quando eu estou trabalhando com esse modelo, testando, né, em desenvolvimento. Lógico que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer isso num ambiente que está funcionando, né? Quer dizer, o banco de dados está todo vapor lá e você faz isso. Não pode, né? Tá? Que a gente chama, na verdade, do ambiente de produção. Né? Então, o ambiente de produção é um ambiente que o sistema está lá funcionando, com todo mundo usando em um ambiente real. Né? Tá? Perfeito? Tranquilo, gente? Em relação aqui, acho que a Maria, não sei se você conseguiu criar de novo a tabela. Perfeito. Se quiser, eu passo todo o script aqui, ó. Você executa ele todo de uma vez, sem selecionar, tá? Eu vou passar aqui no chat, tá bom? Ó. Perfeito? Ó. Se quiser copiar esse aqui todo e executar ele todo de uma vez, é muito provável que você consiga criar as tabelas, tá? Ok? Beleza, gente. A gente já tem a tabela criada aqui. Eu vou apagar aqui tudo isso aqui para não confundir muito vocês, tá? E eu vou começar a inserir alguns dados na tabela. Né? Para inserir os dados, eu tenho o comando insert. E eu vou, na verdade, já tenho alguns inserts prontos aqui também para a gente executar. Ó, tá? Vou copiar alguns aqui.
E aí, o comando insert, que eu chamo é o insert into, né? Então, como é que faz? Ó, eu vou colocar alguns aqui para vocês darem uma olhada. Ó. Tá? Deixa eu minimizar aqui e explicar para vocês. Como é que funciona o insert? Vou até separar um pouquinho aqui para vocês olharem cada um, tá? Tá muito juntinho. Ó. Né? Aí o insert aqui, na verdade, tá? O insert aqui, na verdade, ele faz o quê? Eu coloco a palavra reservada insert into, que eu quero inserir um registro na tabela, coloco o nome da tabela, e aí, assim, às vezes você pode ver muito exemplo de insert into sem esses campos aqui, né? ID cliente, nome, sobrenome, data, necessidade, estado, né? Você não consegue ver. Você vê diretão, a pessoa coloca values e insere. Só que aqui tem um grande risco, né? Eu vou ficar dependendo de entender quais são a ordem desses, né? Desses campos, tá? O que acaba sendo muito perigoso na hora de eu trabalhar, de conseguir inserir algum dado na tabela. O que eu faço aqui, né? O que é importante que eu fazer? Eu colocar a ordem dos campos que eu consigo inserir, ó, tá? Nome, sobrenome, CPF, para de fato eu conseguir saber a ordem certinha. Então eu coloquei aqui primeiro o ID, o nome, sobrenome, tá? O nome e sobrenome aqui, no caso, acho que responde muito ali, né? A pergunta ali sobre a questão do tratamento do barra zero no final, não preciso me preocupar, né? Tá, em colocar um barra zero aqui no final. Eu posso colocar o Joaquim, o Oliveira aqui, né? Ele está correspondendo. O 1 é o cliente, o Joaquim é o nome, o Oliveira, sobrenome, aqui o CPF. E a data tem uma especificidade, né? Lembra que a data eu não posso colocar a data direto com barra, com tracinho? Ele tem que tratar, né? Então, a data tem uma funçãozinha que ele converte essa data, no nosso entendimento de mundo real gregoriano, para um timestamp, para um número que ele compreende, né? Que seja guardada a data, a cidade e o estado, tá? A hora que eu executo, ele vai guardar esses dados dentro da tabela, tá bom? Oi, Dayara, você me perguntar alguma coisa? Sim. Opa, desculpa, eu tava falando muito. Imagina. Eu queria saber se tem como gerar um ID automático. Tem como gerar auto-incremento. Aqui nesse, se eu não me engano, aqui nesse eu posso até tentar gerar aqui com um incremento automático, tá? Mas se eu não me engano, se nesse modelo específico ele consigo gerar, né? Mas dá para gerar, tem banco de dados que eu consigo gerar incremento automático e eu não precisaria colocar aqui assim, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aí por diante, tá bom? E como eu tenho outros inserts que vão casar com outros números aqui, tá? Eu prefiro colocar manual, mas dá para gerar automático se você quiser sim, tá? Sem problema nenhum, dá para gerar, tá bom? Pode colocar aqui? Posso, ó, tá? Aí a hora que eu executar, ó, deixa eu executar aqui, dar um run, ó, ele foi lá, ó, deixa eu ver aqui, ele inseriu bonitinho, tá? Executou aqui, inseriu. Deixa eu só passar isso aqui para vocês. Só um minutinho. Ó, colei aqui, Fabiano. Tá aqui, tá? Para a gente ter certeza que isso está dentro da tabela, né? Ó, o que eu faço? É o comando de consulta, que é o select. Então, se eu fizer o select aqui, professor, vai ter uma aula só de select? Vai ter uma aula só de filtro, gente, tá? Então, espera que vai ter uma aula só especial, que esse comando aqui, então, né? Ele tem uma aula à parte para a gente trabalhar com ele. Asterisco quer dizer que eu quero ver todos os campos da tabela. Coloco o from e coloco o nome da tabela que eu quero olhar, tá? No caso, o cliente. Na hora que eu executar, tá lá, ó, tá? Os dados que a gente inseriu já está dentro da nossa base de dados. Tá bom? Quem quiser conferir, que está lá dentro. Tá? Perfeito? Aí vocês conseguem conferir o que está lá dentro. Joia? Deu certo aqui. Deu certo? Que bom. Deixa eu tentar aqui se ele roda autoincremento nessa instância, tá?
Às vezes depende da instância do SQLite. É a palavra reservada auto-incremente, quer ver? Só para teste, tá? Eu vou dropar o banco de novo. Vocês podem continuar no tutorial aí, gente, tá? Não apaga os dados que vocês inseriram, não. Eu vou fazer só o teste que ainda era, pediu aqui, para ter por curiosidade. Copiar o que eu mandei para vocês aqui. Ó. Aqui. Deixa eu executar. Beleza, mas aí eu quero criar ele assim, ó. Autocremente. Aí. Ó. Peraí aqui. Que eu fiz errado aqui. Colei em cima, colei errado aqui. Mas aqui, tem que colocar aqui na frente, ó, autocremente, tá? Depois, só para o pessoal entender o que que é. Autoincremente. Autoincremente. Tá? Ó, se eu, vamos lá, vamos rodar. Acho que foi. Aí o que acontece? Se eu pegar aqui, ó, a tabela não criou? Peraí. Opa. Acho que aconteceu alguma coisa. Ah, tá. Você tem que ser integer o tipo aqui, ó. O que o int é o tipo primitivo. Ele tem um tipo específico. Pode ser isso. Aí foi. Acho que deu certo, né? Aí o que a gente faz? Quando a gente for inserir os campos, só para vocês entenderem, tá, gente? Quando é a opção por autoincremento. É quando a gente não precisa controlar mais a chave primária, ó. Ele autogera essa relação, quer ver? Ó. É aí que a gente faz, a gente não coloca o ID, ó. Tá? Só para vocês verem como é que fica. Mas não precisa mudar aí não, tá? Depois vocês podem, quiser alterar para gerar um autoincremento, tranquilo, mas vamos continuar sem um autoincremento por hora. Ó, aí tira aqui, ó. O último ficou com I na frente. Ó. Qual? Deixa eu ver. Ali Aqui, no... né? Ah, achei. Obrigado. Vamos ver? Acho que foi. Então... Aí, ó, certinho. Vai sim, funciona aqui certinho, tá? E aí ele já, tá vendo que ele já gera para mim, ó? Eu não preciso me preocupar na geração, tá? Geralmente, tá, assim, a gente não foi? Tá? Ali no script que gera as tabelas, em vez de ser int, você coloca integer, coloca autoincremente na frente, tá? Aí ele vai. Mas vamos seguir o laboratório aqui sem um autoincremento, se for mais uma curiosidade. Mas vou seguir sem um autoincremento inicialmente, né? E depois, deixa eu só dropar de novo, só colocar só o script antigo, anterior, porque como eu tenho, na verdade, o meu pesquisa está com os IDs certinhos vinculados, né? Aí depois, senão, ele pode... Ó, aqui, deixa eu dropar todo mundo e criar de novo. E voltar para esse último insert, que foi da onde a gente parou, né? Ó. Beleza? Ó. E ok, perfeito. Ó. Estranho, Claudio, a gente já a gente dá uma olhada. Ó. Aí, deixa eu só ver que está todo mundo aqui. Cliente. Certinho, todo mundo ali, tá? Agora eu vou inserir alguns produtos, tá bom? Eu também tenho alguns produtos aqui.
Também tem alguns produtinhos aqui. Aí, se vocês quiserem inserir os produtos, tá? Mesma coisa, girando T. Espera que eu coloquei errado aqui. Tá? Vírgula. Seleciona todo mundo aqui. Executou, tá? Aí, se você dá um select aqui. From. Produto. Tá? Tá todo mundo aqui certinho. Tá bom? Eu vou mandar aqui tanto o comando aqui, tá? Quanto depois, se você quiser, dar uma olhadinha se os produtos estão todos na base. Tá legal? Oi, Fabiano, pergunte lá. Ô, professor, esses códigos, tem como você disponibilizar depois para a gente poder Tem, refazer? eu passo o link dele para vocês. Porque Eu quando tenho, fechar a aula, o chat ele vai apagar, né? vai, aí eu tenho um linkzinho aqui, eu mando o linkzinho do TXT dele, todos eles, tá? Obrigado. É igual eu fiz o do Drive, vocês podem pegar, tá bom? Aí vocês podem também, né? É bom, legal depois, até que depois que terminar a aula, vocês reproduzirem, né? Reproduzem em casa lá certinho, mas é bem colocado, tá bom? Joia? E aí, vocês podem me perguntar, né, da tabelinha da tabelinha de pesquisa, né? Professor, mas da pesquisa praticamente tem um ID. Da pesquisa tem um ID cliente e o produto. Então, já tem alguns clientes, tem alguns produtos, né? E tem algumas notas aqui. Então, vamos lá. Eu criei alguns exemplos aqui, gente, de pesquisa. Tá? Para a gente dar uma olhadinha aqui. Opa, perdão. Ó, algumas pesquisas aqui. As pesquisas, ó, tá? Ó, as pesquisas, né? A gente tem aqui, ó, quer dizer, pesquisa de 1, 2, 3, 4, 5, 6 IDs, mas aqui, se a gente seguir a ordem certinha, eu falo que o cliente 1 falou do produto 1 e da nota 10. O cliente 1, o mesmo cliente 1, falou, digamos, do produto 2 e da nota 8. Então, quer dizer, aqui no nosso modelo, o cliente pode pesquisar mais de uma vez sobre o mesmo produto, tá? E aí tem aqui, ó, por exemplo, o cliente 5 é o cliente 2 que pesquisou do produto 2 e deu nota 7. Tudo bem? A hora que eu executo aqui, ó, ele vai inserir todo mundo aqui. Se eu olhar, por exemplo, né? Se eu olhar aqui na tabela de pesquisa, tá todo mundo aqui. Mas não tá um jeito legal de visualizar, né? Professor, mas será que eu vou ter que visualizar assim e eu vou ter que, será, sacar o que, né? O quanto tem, por exemplo, de cada, sei lá, da pesquisa, por exemplo, saber, por exemplo, foram as pesquisas, por exemplo, de um cliente tal, por exemplo. Acho que não, né? Fica mais difícil, né? Tá? Mas aí tem técnicas que a gente consegue, na verdade, puxar os dados de uma tabela para outra. Lógico que a gente vai ter uma aula só para isso, tá bom? Mas aí, ó, só, né? Eu não passei, né? A outro. Olha, gente, eu fiz aqui, peraí. Esse é para consultar a tabela de pesquisa e tem os dados da pesquisa, né? Que eu não passei aqui, professor. Olha, professor, tem que fazer devagar, professor. Aqui, ó. Desculpa aí, gente. Tá aqui, tá? Tá ok? Mas vamos pensar o seguinte, quer ver? Vamos pensar numa situação que a gente consiga puxar os dados aqui. Por exemplo, a gente pesquisar, né? Quem foi, né? Bugou, eita, cara. Depois eu vou passar o script aqui de todos os comandos que eu estou colocando de exemplo, tá? De toda a base, tá? E aí depois vocês podem executar com calma ali para ver se vai certinho, ó. Eu vou passar já aqui. Eu tenho aqui no. Espera aí que eu já passo para vocês.
Linha de dados. Ó, esse aqui para vocês, tá? Eu tô passando. Mesma coisa. Chef Google Drive. Nosso link, quem viewer, copy link, tá? Vou passar aqui, tá bom? Esse link que eu estou passando agora aqui é do arquivo, é do script, tá? Tem um arquivo que só tem todo lá, tudo que que eu usei aqui na aula, tá? Até para você tentar reproduzir o banco certinho, tá bom? Perfeito. Professor, mas aí, qual que é uma prática disso, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, eu vou tentar fazer, por exemplo, aqui ainda a gente vai trabalhar isso com muito mais cuidado do que muitos mais exemplos, tá? Mas como que eu posso fazer pesquisas que eu junto uma tabela com a outra? Lembrando, né? Outra vez, a gente vai retomar essa questão essas questões aqui da junção, né? Tá? Com uma aula só sobre isso, tá bom? Então a gente vai tratar com mais cuidado. Mas eu poderia pesquisar? Sim. Eu poderia pesquisar, por exemplo, né? Aqui, por colocar a tabela, para pesquisar tudo da tabela, né? Cliente. E aí tem uma palavrinha que a gente usa que chama junção, ou join, né? Tá? A gente pode falar, por exemplo, inner join, né? Tá? Será esse from cliente, inner join. Aí eu coloco a tabela que eu quero juntar com a tabela de pesquisa. E aí, olha que legal, quando eu junto as tabelas, né? Eu preciso colocar aqui uma cláusula on, onde eu junto uma tabela com o identificador de a chave primária de uma com a estrangeira da outra, tá? Mas, de novo, a gente vai tratar com calma isso, né? Aí, geralmente, para eu citar essa tabela aqui, eu preciso fazer um rótulo, porque eu preciso referenciar as tabelas na hora de fazer isso. Né? Pesquisa C, né? Pesquisa P, pode ser um começo da letra, por exemplo, né? Aqui eu vou ter que casar o ID ó, aqui, você vê que eu já puxou a tabela. Ó. O ID cliente de uma com o ID cliente da outra. Quer dizer, eu consigo ver. Professor, o que é isso? Eu estou juntando, lembra a teoria dos conjuntos? Eu estou juntando dois conjuntos, duas sacolas e vendo o que elas têm em comum. Né? Quando eu faço isso, ela vai mostrar tudo o que tem em comum em relação a uma sacola e outra. Ó. Tá? Todo mundo. Ó. Mas eu quero fazer. Aí acontece, eu posso aplicar filtros aqui? Posso? Tá? Talvez mostrar, por exemplo, só o nome, né, o CPF, por exemplo, e o produto pesquisado, né, por exemplo, né, quer dizer. E quais foram a pesquisa, quais foram as notas e quais foram os produtos, né? Tá? Eu posso, por exemplo, colocar a outra tabela junto? Pode. Tá? Inner join, né? Produto, né? Colocar PR, por exemplo, aqui, tá? On. Aí eu vou chamar aqui produto, ó, produto on p ponto que é pesquisa ponto. O produto que está lá referenciado é o mesmo produto que eu quero saber, né? Aqui, tá? Então eu emendei as três tabelas para conseguir buscar. Tá? Professor, não estou entendendo nada, né? Realmente é difícil aqui. A gente vai olhar com mais calma, respirando tranquilo, tá? E vendo toda uma questão de exposição sobre esse assunto, tá? Mas só para a gente ver um pouco do resultado, ó. Quer dizer, esticou todo mundo aqui. A hora que eu juntei todo mundo aqui, quer dizer, porque é possível, aí eu posso sair aqui falando quem é o campo que eu quero. Por exemplo, eu quero mostrar. Por exemplo, quem é só o nome é da tabela cliente, então CNome, então coloco aqui o nome, né? A gente pode colocar quem foi o produto, né? Aí o produto aqui, eu estou interessado no nome do produto, né? Não me importa o ID dele. O nome aqui, vamos supor que você está gerando um relatório, tá? O nome, vamos colocar a categoria, né? Ó. E eu quero saber qual que foi a nota. A nota está na pesquisa, ó. Aqui é o P, que é a nota, ó. Tá? Selecionei os 4 campos, olha, ele já vai reduzir, eu já posso selecionar, tá, os campos aqui, ó. Professor, você vai falar, vai ter uma aula sobre isso? Sim. Sobre o select, né? E sobre as junções também, tá bom? Que, por exemplo, uma situação que você vai acabar utilizando só como, na verdade, como
né? Consulta, por exemplo, geração de relatório, geração de datasets, tá? Ó, olha que legal. Aí eu tenho aqui o Joaquim, ó, pesquisou sobre a Estela na categoria cerveja e a nota foi 10, tá? Olha que legal, se eu quisesse ver, por exemplo, só sobre cerveja, as pesquisas que fizeram aqui, quem foram as pessoas, só sobre cerveja. Aí eu posso colocar aqui uma cláusula que eu chamo de where, que eu filtro, né? Where.pr.categoria, né? Igual, aí eu coloco aqui cerveja. Ó. Tá? Deixa eu ver. Aqui, ponto e vírgula está aqui. Peraí, se eu tirar, é aqui, perdão. Eu encerrei o comando ali. Olha lá. Tá vendo? O Joaquim respondeu 2 vezes. Uma sobre a Estela, outra sobre a escola. E as notas. Isso que é legal, gente. Isso a gente, olha que interessante. Se eu monto um modelo de dados, que é um modelo de dados, ó, vou copiar aqui para vocês, tá? Poderem fazer a pesquisa, fica à vontade depois para poder executar. Eu vou colocar isso aqui lá no arquivo, tá? Eu vou salvar ele para vocês baixarem de novo. Uma pesquisa aqui no final, tá bom? Ó, vou salvar ela aqui. Ele vai atualizar meu drive. Vocês podem baixar o arquivo atualizado, tá? Espera só um pouquinho. Ele está subindo, ó. Ó, já upou, tá? Se quiserem baixar o arquivo de novo com isso atualizado, podem baixar. E tá aqui, ó, tá vendo? Então, dá para a gente fazer muita coisa legal. Isso é extrair informação de uma base, mas assim, a gente consegue extrair informação se a base está projetada para isso. Eu não conseguiria extrair esse tipo de informação se minha base não ela estivesse projetada para tal propósito. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha isso, digamos, projetado. Tudo bem? Depois, com certeza, tá? Você fala, professor, não entendi muita coisa aqui desse comando específico, mas a gente vai trabalhar, vai ter uma aula que a gente vai trabalhar isso com mais cuidado, tá? Só sobre isso. Mostrando mais algumas coisas aqui. Por exemplo, você quer remover um cliente, tá? Então, né? Qual comando? Eu lembro do delete? Né? Você pode deletar aqui, remover um comando, né? Então, delete, por exemplo, palavra delete, coloca from, coloca a tabela. Muito cuidado, tá? Na hora de apagar. Se eu fizer só isso, ele vai apagar todos os... Ele não apaga a tabela. Ele apaga só os dados da tabela, tá? Ele não limpa a estrutura da tabela. Mas, se eu colocar aqui uma cláusula where, eu posso filtrar, tá? A gente vai aprender sobre filtros mais para frente. Quem, por ID. Então, eu quero pagar, por exemplo, né? Tchau, Paulo. Ó, já estou aqui terminando aqui também, tá bom? Posso pagar aqui, por exemplo, where ID cliente, por exemplo, igual a 5, por exemplo. Cliente 5. Apaguei aqui, ó. Tá? Ó, vamos ver aqui. Se ele apagou. Apagou aqui, ó. Certinho. Se eu verificar agora a tabela, olha. Ó. Só tem 4 clientes. Tá bom? Perfeito? Se vocês quiserem ver aqui, né? Se tirar a cláusula where, ele sai apagando tudo, tá? Para a gente encerrar aqui, tá? Vamos lá, o último comandinho. Se ele, por exemplo, para atualizar, por exemplo, né, tem um update. O update ele atualiza um campo, por exemplo. Né? Vamos supor que eu quero atualizar o nome, né, de um cliente. Então, update, coloca a tabela, o nome da tabela, cliente. Aí coloco aqui, né? Vou colocar linha por linha, tá? Set. Eu coloco quem é o campo que eu quero atualizar, para o nome. E para qual nome eu quero atualizar. Para, sei lá, né? É Mário. Em vez de Joaquim de Oliveira, é Mário de Oliveira, tá? Tá? Where, né? Vamos chupar ID cliente igual a 1. O que ele vai fazer? Ele vai buscar, muito cuidado, tá?
que esse filtro ele tem que estar exatamente primário. Qual que é a maior garantia de filtro? Filtro com a chave primária. Ele pega só o cliente aqui. Ele vai pegar o Joaquim e vai atualizar para Mário, ó, tá? Ó. Rodei aqui. A hora que eu vi aqui, ó, o cliente, ó, olha lá, atualizou para Mário. O que pode acontecer é que é muito, a gente até brinca, né, na computação, que é o update sem where. Ele sai atualizando todo o campo, né? Já aconteceu muitos casos aí de gente que em tabela que, assim, em tempo real do banco de dados, não tomar o cuidado, não fazer o filtro decentemente ali, né, de maneira correta, e sair atualizando tudo ali. E aí já aconteceu o caso ali de grandes responsabilidades nesse caso, tá? Muito complicado. Tudo bem? Então, só copiando para vocês aqui no caso, né? O delete aqui, esses comandinhos, eu vou colocar lá embaixo também e salvar, tá bom? Ana, eu te recomendo refazer mesmo, tá? O que você pode fazer, acho que vocês têm uns encontros com o tutor, né? Acho que é o Vitor, não lembro se é o Vitor ou o tutor, tá? E ele pode tentar te ajudar também. Caso você tente reproduzir ali e não consiga de novo, vocês podem tentar refazer, tá bom? Gente, acho que da nossa parte, acho que por onde a Coca-Cola, sim, aqui, dos comandos, né? O delete e o update, tá? Para vocês executarem. Isso, tá aqui, tá bom? Gente, sobrou alguma dúvida inicialmente? Não, professor. Talvez dúvida que vocês tenham, não deixe de conversar com o tutor, tá? Sobre esses comandos e tudo mais. E o que a gente vai fazer no nosso próximo encontro? Trabalhar com filtros, tá? Que aí a gente vai trabalhar uma cláusula, pegar uma outra base já pronta, né? Comecei a trabalhar só com selects para a gente aprender algumas coisas como o where, como o order by, como o group by, que é importante também, tá? A gente vai trabalhar um pouco mais em cima disso. Tá bom? E isso é treino. Onde vocês podem, de novo, tá? Dar uma dica para vocês. Onde vocês podem treinar? No W3 Schools, ó. Tá? Eu sempre recomendo lá. Ó, tutorial de SQL. Aqui acho que é um bom lugar para vocês treinarem vários desses comandinhos. Tem várias bases, ó. Tá? Super recomendo vocês treinarem por aqui, tá? Tem um tutorial só de SQL, onde vocês podem estar treinando.